Que vão para Marcos. Hoje vamos para Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nos últimos tempos, as nossas pregações têm andado quase sempre à volta do Evangelho de Marcos. O tema que estamos a falar é os 7 sinais sobre quem Jesus é. E hoje o tema específico dentro deste grande tema é expande a tua visão de Deus. Podia dizer também, alarga a tua visão de Deus. Marcos 10, 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Seguramente é uma passagem que alguns de nós conhecemos bem. Quem já leu o Novo Testamento, os Evangelhos, já deve ter lido esta passagem algumas vezes. Mas gostava que deixássemos o nosso coração deixássemos o nosso coração receber esta mensagem como se fosse a primeira vez que estivéssemos a ler esta passagem. Como gosto de pedir sempre, volto a pedir também que nos possamos eliminar todas as distrações que possa haver. Aqueles que estão lá em casa, por favor, eu sei que é difícil acompanhar, mas fixem-se neste momento no ecrã. Aliás, era suposto e é bom que o façam desde o princípio do culto até ao fim. Foquem no ecrã e atentem para a palavra de Deus até ao fim. Aqueles que aqui estão, tirem o som dos telemóveis, ponham os telefones em silêncio. Se estiverem aqui, eu sei que os pais estão e vão fazer o melhor possível quando as crianças agitarem-se um pouco mais, para termos um pouco mais de foco. E peço também que haja o mínimo de circulação na sala, porque realmente atrapalha e desfoca. Quando há muita circulação lá atrás, não ajuda-nos a focar. Sabem que o tempo da mensagem é tão importante que às vezes uma pequena frase pode ser a única coisa que vocês memorizam e pode ser a única coisa que impacta a vossa vida. E o inimigo não quer que tu recebas essa frase. Então ele vai promover distrações para que aquela frase que Deus preparou para ti não toque a tua vida nem o teu coração. Então este é um tempo precioso. É como se o próprio Deus estivesse a falar. E não é porque sou eu, pastor Marcos, que estou aqui, mas é porque é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que vão falar, no fundo, através de um porta-voz, que sou eu. Então, o Evangelho de Marcos 10, 46 até 52, diz assim o texto. Começamos a ler. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E clamaram e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, o cego, lançando de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, pois a tua fé te salvou. E logo viu, tornou a ver, e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Amém. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar este tempo de mensagem. Estamos completamente entregues a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, através da obra que o Teu Espírito Santo está a fazer já na nossa vida e pode fazer hoje. Nós queremos que nos podes encontrar-nos aí onde nós estamos na nossa caminhada espiritual e levar-nos, Senhor, para uma outra dimensão, em conjunto e em concordância com o Teu Espírito Santo e com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Senhor, eu te peço que ninguém fique indiferente, Senhor, que todos sejamos tocados de alguma forma com algum conteúdo desta mensagem através do poder do Espírito Santo. Senhor, retira do nosso meio, do nosso coração, Senhor, do nosso ambiente à volta de nós, todas as distrações, que este tempo possa contribuir para que possamos conhecer mais Jesus Cristo, pois esse é o objetivo que Tu tens para todos nós, o maior de todos, que é que conheçamos Jesus mais na nossa vida. Abençoa este tempo, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, mais uma vez, temos a história de uma pessoa, de um indivíduo,
que é tocado, que é ajudado por Jesus Cristo. À semelhança do que aconteceu da semana passada com a vida daquele gadareno, não sei se se lembram, aquele homem que foi assistido por Jesus Cristo e foi tocado e foi mudado por Jesus Cristo. Uma pergunta para servir de introdução também, início à nossa mensagem hoje. Será que a vista física, é assim tão importante como pensamos? Será a vista física ou a visão física, será o sentido mais importante que nós temos? Será a visão física o sentido mais importante que nós temos? É verdade que a visão física permite-nos conhecer e contemplar a realidade. E produz, é isso que depois traz emoções e condiciona também a nossa ação. Isto é, quando nós olhamos a realidade à nossa volta, nós conhecemos essa realidade. Quando olhamos para a criação de Deus, quando contemplamos as árvores, as montanhas, as plantas, os animais, o mar e assim por diante, nós ficamos a conhecer a realidade e contemplamos a sua beleza. Isso traz emoções dentro do nosso coração, emoções de alegria e de felicidade. Mas também, por vezes, ao contemplarmos com os nossos olhos físicos a realidade da nossa, vemos as dificuldades à nossa volta e os problemas. Isso traz emoções de desânimo e de tristeza também ao nosso coração. Portanto, a vista física é importante. No entanto, o que eu gostava que focássemos agora neste início já é que a vista física, a verdade apesar de ser a partir dela que nós compreendemos a realidade, vemos a realidade e através da compreensão da realidade podemos agir para com a realidade, interagir com a nossa realidade. A verdade é que a vista física também nos limita. A vista física, a visão física é limitadora. Por que a visão física é limitadora? Vou dar um exemplo. Quando eu vou para a praia, por exemplo, quando estou perto do mar, eu gosto de sentar com as minhas filhas ao meu lado e a minha esposa, sentarmos os cinco, agora somos 5, a família cresceu, e olhar para o mar, contemplar a dimensão da grandeza do mar. Só que o que eu noto muitas vezes quando estou a contemplar a grandeza do mar é que há um limite, para além do qual eu não consigo contemplar mais, que eu não consigo olhar mais para além desse limite. E os meus sentidos, naquele momento, podem me convencer, pelo menos as minhas sensações podem me convencer que não há mais para além daquele mar que eu estou a ver. Porque os meus olhos só alcançam aquilo. Mas a verdade é que há muito mais mar do que aquele que os meus olhos conseguem alcançar. Só que os meus olhos são limitados, a minha visão física é limitada. E as minhas sensações naquele momento podem me dizer que o mar só se limita àquilo que eu estou a ver à minha frente. Mas na verdade há muito mais para além disso. Esse é o problema dos olhos físicos. Esse é o problema da visão física. Ela é limitada por natureza. Ela limita-nos. E quando se trata de dificuldades e de problemas que estão à nossa frente e os nossos olhos conseguem ver essas dificuldades. Inclusive, nós conseguimos apalpar essas dificuldades. Quando se trata de dificuldades, os nossos olhos, porque são limitados, a nossa visão física que é limitada, não nos permite ver para além dos problemas. Nós só vemos o problema que está à nossa frente. E se ele for grande, então nós ficamos limitados na nossa ação, nas nossas convicções, na nossa capacidade de agir, porque estamos a ver a grandeza do problema. Mas não conseguimos ver para além do problema. Então os olhos físicos são uma bênção para nós, mas também são uma atrapalhação para nós. Porque através deles nós ficamos limitados a ver e a acreditar e a confiar apenas naquilo que está diante dos nossos olhos. Ora, o Senhor Deus quer que nós desenvolvemos muito mais para além de somente os olhos físicos. Que veem a realidade e apalpam a realidade e limitam-se àquilo que a realidade oferece. E eu acho que a história deste homem que nós vamos ver aqui é um grande exemplo disso. Porquê? Vamos começar versículo a versículo e analisar o que é que esta história diz. Depois foram para Jericó, versículo 46.
E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigado. O que é que nós sabemos sobre esse homem, Bartimeu? Esse homem era cego, provavelmente cego de nascença. Ele não podia ver nada à frente. Pelo que o texto indica, ele era completamente cego, não era semi-cego. Ele era completamente cego, não conseguia ver nada à sua frente. Também sabemos que era mendigo, mendigava nas ruas de Jericó, pedindo por misericórdia para alguém que o ajude. Ora, como é que nós tratamos os mendigos? Normalmente, nos nossos dias, nós ignoramos-los, nós rejeitamos-los. Nós negligenciamos os mendigos quando eles estão no metro, no autocarro e nas ruas a pedir esmola. Nós olhamos para eles e ficamos com um certo nojo até, muitas vezes, porque estão mal vestidos, estão sujos, cheiram mal, não têm o que comer, não têm o que vestir. E nós negligenciamos estas pessoas à nossa volta. Mesmo sendo cristãos, muitas vezes nós negligenciamos estas pessoas à nossa volta. Então esta era a situação do mendigo. Ele tinha dificuldades porque ele não conseguia ver. Mas ele tinha dificuldades económicas também porque ele era pobre. Mas para além disso, provavelmente, muito provavelmente, à luz do que acontecia na época, que acontece hoje, era uma pessoa rejeitada e marginalizada pela sociedade. Tal como perguntei na semana passada em relação ao gadareno, haveria esperança para um homem assim? Há esperança para um homem assim? Quando vocês andam nas ruas e veem aqueles mendigos que estão lá há tanto tempo e dormem lá na rua, alguns até já não raciocinam bem porque o sofrimento é tanto. Será que vocês sentem que há esperança para a vida daquelas pessoas? Eu vou confessar-vos, quando eu olho para essas pessoas, o meu sentimento é: o que é que se pode fazer por um indivíduo como este? Não há nada que se possa fazer por um indivíduo como este. Este é o meu sentimento muitas vezes. Podemos alimentá-lo, dar-lhe comida, é verdade, dar-lhe uma sopa, mas será que podemos devolver um indivíduo como este à dignidade da vida? A levar uma vida digna? Isso muitas vezes está fora do nosso alcance. Mas o texto continua, no versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está a fazer este clamor a Jesus e ele menciona filho de Davi, porque qualquer judeu sabia que o Messias seria da linhagem de Davi e que Deus um dia ia enviar um rei semelhante a Davi ao povo de Israel, cujo alcance desse rei seria muito maior do que o alcance que o rei Davi teve. E que esse rei seria um Messias, seria um Salvador. Mas muitos judeus viam-no como um Salvador político. Mas parece que este homem aqui, Bartimeu, viu Jesus como mais do que simplesmente um Salvador político. Porque ele viu em Jesus a solução, a possibilidade para a solução dos seus problemas. Então ele clamou: Mestre, Mestre, Filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de mim. Eles não se conheciam. Muito provavelmente eles não se conheciam. Nunca se encontraram. E sabem o que acontece muitas vezes no nosso mundo capitalista, na nossa forma materialista, na nossa forma dependente destas lógicas mundanas? O que é que nós pensamos? Para que gastar tempo com um indivíduo como este? Por que perder o meu tempo com um indivíduo como este? Que impacto que ele pode ter na sociedade? Na nossa mente resultadista, que pensamos nos seres humanos como um objeto para nos ajudar a atingir certos fins. E é assim que a igreja, infelizmente, também pensa às vezes. Quando pensa nas pessoas que vão lá: o que é que eu posso fazer com estes indivíduos que aqui estão? O que é que eles podem oferecer? O que é que eu posso alcançar de resultados? Será que eu vou chegar às massas através destas pessoas aqui? E as pessoas tornam-se quase como um fator de produção, não é? Mas Jesus não olhou para este homem assim. Jesus, o homem mais importante do universo, mais importante que um rei, mais importante do que um presidente, para tudo o que ele estava a fazer para prestar atenção a este marginalizado, a este negligenciado, a este mendigo miserável que nada tem. E quando estamos a falar de Jesus, podemos admitir que é Deus, o próprio Criador do universo, para tudo, para prestar atenção a um só indivíduo.
por isso, por pensar desta forma, que eu em particular, por exemplo, eu sei que eu quero ter muita gente à minha volta. Eu também sou humano e penso muito nisto. Há ter multidões à minha volta. Mas se Deus me dá a oportunidade de investir num indivíduo, em 5, em 6, em 10, em 15, se eu posso investir nestas pessoas, eu sou extremamente grato a Deus. Porque nós calculamos com a visão humana. A Bíblia diz que o homem, ser humano, vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa, na sua história, em todas as suas dimensões, com os seus problemas, com as suas dificuldades, é de extremo valor para Deus. Deus pode sacrificar tudo, como na semana passada vimos. Em relação ao gadareno, Jesus teve a sacrificar ele e os seus discípulos para atravessar o mar, para ir libertar uma pessoa de quem toda a gente já tinha perdido a esperança. Então o texto continua. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. O mestre, o Messias, parou para prestar atenção a ti. Este é o teu momento. Esta é a tua oportunidade. Tu podes desperdiçá-la, Bartimeu, ou tu podes agarrá-la, Bartimeu. E Bartimeu fez um esforço, mesmo sendo cego, ali não vendo nada, andou por entre as multidões, alguns a repreendê-lo, a dizer: vai-te embora, seu sujo, seu pobre. Mas ele ouviu a voz do Senhor dizer: vem cá. E ele fez de tudo, largou a sua capa que era pesada para correr, porque ele sabia que o Messias estava ali à sua frente. E que no Messias ele tinha a resposta para todos os seus problemas. Então ele correu para o Messias. Se continuarmos a leitura, diz assim: Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Guardem esta frase. Esta é a frase-chave da mensagem de hoje. Que queres que eu te faça? O que é que Bartimeu responde? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Sabem o que é interessante, meus caros? Há aqui um certo paradoxo nesta história. Porque Jesus era visto por muita gente. Visto, prestem atenção, estamos a entrar na parte-chave da mensagem aqui, que vocês não podem perder. Jesus era visto por muita gente que via fisicamente, com o olhar físico, os seus milagres. Viram Jesus curar pessoas. Viram Jesus expulsar demónios com os olhos físicos. Mas mesmo tendo visto com os olhos físicos, a maioria não creu em Jesus Cristo. Não tinha fé em Jesus Cristo. Ora essa, hein? Interessante. Tinham olhos para ver. Viram com os olhos físicos, que são uma dádiva de Deus, mas não alcançaram pelos olhos físicos a realidade de quem Jesus Cristo era. O olhar físico, a visão física, não foi suficiente para eles alcançarem quem Jesus Cristo realmente era. E sabem o que é interessante ainda dentro desse raciocínio? Os próprios discípulos de Jesus, que andavam com ele todos os dias, os próprios discípulos de Jesus, que viram Jesus agir tantas vezes, os próprios discípulos de Jesus não conseguiam, através dos olhos físicos, contemplar a grandeza de quem Jesus era. A prova disso é a história que nós lemos há 2 semanas atrás.
Ou o que é que aconteceu há 2 semanas atrás? Ou vamos para mais longe, na história de Lázaro. O que é que aconteceu na história de Lázaro? Quando se soube que havia um homem que estava morto e precisava de ser ressuscitado. Os seus discípulos mostraram fé? Não. E eles tinham visto com os olhos físicos, muitas vezes, Jesus fazer alguns milagres. Na semana seguinte falamos sobre a história do barco que foi ameaçado por uma tempestade. Quando a ameaça começou, os seus discípulos tiveram fé? Não. De tal forma que quando Jesus se levantou, Jesus disse aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Eles tinham olhos, eles viram tantas vezes com seus olhos aquilo que Jesus Cristo podia fazer. E o que é interessante é que este cego não tem olhos. Tem olhos, mas não tem vista. Não consegue alcançar com os seus olhos nada à sua volta. Escuridão total desde que ele nasceu. Ele não viu nada. Não alcançou nada com os seus olhos. Apenas ouviu que o Messias, de quem se ouvira falar, que fez muitos milagres, estava nesse exato momento a passar junto dele. Ele exercitou um outro tipo de olhos, um outro tipo de visão que Deus quer que nós exercitemos. E não é físico, não é físico. É a visão do interior, é a visão da fé. Ele exercitou a visão da fé. E quando ele estava diante de Jesus Cristo, ainda cego, os seus olhos ainda estão tapados, não está a ver quem está à sua frente, não sabe quem é que está a falar à sua frente. A pergunta lhe é feita e sabem o que é interessante? Ele continua a exercitar a sua visão não física naquele momento. Quando Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Vocês acham que esta pergunta, que queres que eu te faça, era fácil de responder? Acham que era uma pergunta fácil de responder? Eu vou-vos dizer porque é que não era uma pergunta fácil de responder. Aliás, na minha opinião, muitas vezes, pessoas, cristãos, mesmo cristãos, muitas vezes temos dificuldade em agir como este homem agiria perante a pergunta de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque é que a pergunta seria difícil de responder? Simplesmente porque o mendigo podia focar, mesmo sem ver, ele podia focar simplesmente no seu problema. E o seu problema era um problema impossível de resolver naquela época. Portanto, ele podia focar no seu problema. Em vez de focar no Messias que está à sua frente, ele podia focar no problema. E não conseguir ver para além do seu problema. Nós que temos visão, é muito fácil para nós resolver os nossos problemas e ultrapassá-los. Imaginem uma pessoa que nunca viu, sempre esteve na escuridão. O problema dele é impossível, humanamente impossível. E se ele pensasse nisso, focasse nisso, ele não seria capaz de responder com tanta fé e com tanta ousadia. Em segundo lugar, uma das coisas que também nos afeta a nós muitas vezes, má concepção teológica. Achar que Deus apenas tem disposição para intervir em determinado tipo de problemas. E que Deus desvaloriza outros porque não são o tipo de assunto que lhe interessa. Há muita gente que não tem coragem de orar especificamente sobre determinados problemas da sua vida. Porquê? Porque tem uma má concepção teológica. Acha que Deus só se interessa por determinados problemas e que há outro conjunto de problemas dos quais Deus nunca se interessa. Então, suponhamos uma pessoa, por exemplo, que tem um exame muito difícil para fazer, um exame da faculdade para fazer, que vai pensar assim: não, Deus, por que é que Deus vai se interessar com o exame da faculdade? Por que é que isso é importante para Deus? Talvez não vale a pena orar, porque Deus não se interessaria por uma coisa assim. Deus só se interessa pelas coisas espirituais, não pelas coisas materiais. Por que é que Deus vai se interessar com o meu exame na faculdade? Uma pessoa que está a precisar de um filho, sente a necessidade de ter filhos e não pode ter filhos. Não, o Deus da Bíblia não se interessaria com uma coisa tão particular, tão pessoal, tão individualista. Ter um filho é uma coisa tão individualista. Deus não se interessaria por isso. Alguém que quer casar. Não, este tipo de assunto não me parece que é o tipo de assunto que importa a Deus. Deus não se interessaria por isso. Deus se interessa se eu vou casar, se não caso, com quem é que eu namoro, assim por diante. Eu sei porque eu sou ser humano como todos nós aqui.
E eu sei que há um conjunto de situações da vida que nós achamos à partida que Deus não tem interesse em lidar com eles e por isso não temos uma predisposição de levar estes problemas a Deus. Agora, devo-vos dizer o seguinte, e talvez nós já sabemos isso. Não há nenhuma coisa na nossa vida que não possa afetar o nosso relacionamento com Deus. Até a coisa mais pequenina da nossa vida pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Sabem porquê? Porque nós gostamos de separar a dimensão espiritual da dimensão psicológica, da dimensão material. O homem, segundo a Bíblia o apresenta, é um só, com todas essas dimensões ligadas intrinsecamente entre si. Umas vão afetar as outras. Por isso, muitas vezes, a fonte do nosso desânimo com Deus é aquele sonho que eu tenho, mas que nunca se concretizou. Muitas vezes o que desanima na fé é aquele problema que eu tenho que nunca encontra uma resolução. Ou aquele exame que eu quis fazer que foi completamente falhado. Afeta as nossas emoções. As emoções, por seu lado, afetam as nossas convicções. As nossas convicções, por seu lado, afetam a nossa fé em Deus. O indivíduo deixa de praticar a fé. Começa a se afastar devagarinho. Muitas vezes, sem as pessoas se aperceberem, de repente, já está longe da igreja. Porquê? Porque houve um problema na sua vida que ele não prestou devida atenção, porque achou que não era espiritual. E foi esse mesmo problema que o levou longe de Deus. Porque nós somos um ser uno e indivisível. Não se pode separar a dimensão humana. Por isso, uma igreja deve focar em todas as dimensões da vida humana. Social, económica, psicológica, emocional. Uma igreja deve procurar respostas para todas estas questões. Porquê? Porque a espiritualidade depende de todas elas. A saúde espiritual depende de todas elas. Por isso, meus caros, vou-vos dizer uma coisa. Eu encorajo-vos a ser como Davi. Levem diante de Deus todas as coisas. Como Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, diz Paulo lá. Mas aprendam a levar tudo. Até as coisas mais pequenas, mais fúteis, mais inúteis. Levem tudo diante de Deus em oração. Porque Deus vai tomar conta e a paz dele vai encher os vossos corações e preservar a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa é uma das razões. A outra razão porque seria difícil responder a esta pergunta é o próprio ceticismo humano. Sabem, existe uma coisa na natureza humana, isto está incrustado no homem, está dentro do homem. E até o homem religioso que faz afirmações de fé muito fortes. Eu acredito no Deus do impossível. Até esse homem manifesta isso. O ceticismo. A incapacidade de pensar para além do que a lógica consegue resolver. Para além do que a lógica humana consegue resolver. Ceticismo. Sempre que alguém conta um milagre, uma coisa extraordinária. Será que foi mesmo assim? Não sei não. Se a pessoa não está a exagerar. Se a pessoa não está a inventar. Quando alguém tem uma convicção e uma expectativa de um milagre de Deus na sua vida, mas também está a ser demasiado místico. Tem que andar mais na terra, com os pés mais na terra. Como é que está a pensar assim? Como é possível? Tem que andar mais com os pés na terra. Ceticismo humano. Duvidamos sempre de Jesus Cristo. Duvidamos sempre do seu poder. Duvidamos sempre das suas capacidades. Assim como os discípulos. Estavam sempre a duvidar. E Jesus tinha que chamar a atenção, vez após vez, para eles voltarem a crer, porque estavam sempre a duvidar. Ceticismo humano. Então, o problema que está à nossa frente, a má concepção teológica acerca de quem Deus é, o ceticismo, são problemas que temos que enfrentar sempre quando estamos diante de Deus, como Bartimeu estava aqui. Quando Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Ele não usou os olhos físicos, porque se ele usasse os olhos físicos, ele não ia fazer nada, ia ficar na apatia, preso pelos seus medos,
preso pela sua experiência de dor, preso pela sua experiência de sofrimento e não conseguiria ir para além da sua experiência de sofrimento. Mas como é que o Bartimeu respondeu? Ele respondeu com os olhos da fé. Sabem porquê, meus caros? Os olhos da fé não têm limites. Não têm limites. Quem olha com a fé, quando olha para o mar e vê os limites do mar, ele acredita, não, há muito mais para além desse mar. Os meus olhos estão a dizer que o mar acaba ali, mas eu sei que há muito mais para além deste mar. E atenção, meus caros, porque isto aqui não é um incentivo a pensar positivo. Porque a nossa sociedade pós-moderna é uma sociedade de pensar positivo. Então tens um problema, pensa positivo e o problema vai ser ultrapassado. Está a passar por uma dificuldade, pensa positivo. Não, não penses negativo. Sabem qual é que é o problema de pensar positivo? O problema de pensar positivo é que quando tu pensas positivo, estás a recorrer ao quê? Ao teu cérebro. Ao teu cérebro. É mais uma vez o homem com as suas limitações, com as suas falhas, a recorrer ao seu cérebro. O teu cérebro é limitado. O meu cérebro é limitado. De tal forma que podemos conseguir ser positivos em relação a determinados problemas, mas haverá sempre um que vai nos pisar de tal forma nos nossos caulos que nós vamos lá para baixo. Porquê? Porque estamos a depender do nosso cérebro. Pensar positivo. Pensa positivo. Meus caros, o que eu vos estou a mostrar hoje através da palavra de Deus é diferente. É muito para além de pensar positivo. O que eu estou-vos a mostrar através da palavra de Deus é não depender dos nossos olhos, mas depender da fé, isto é, colocar a pessoa de Jesus Cristo à frente de qualquer coisa que apareça na nossa vida. Porque Jesus Cristo ofusca, diminui, esmiuça qualquer coisa que aparece na nossa vida. Tenha ela a dimensão que tiver. Por quê? Porque Jesus Cristo é, no grego, o Kurios. Kurios. Sabem o que é o Kurios? Quando Deus se apresentou a Moisés no Velho Testamento, como é que Deus apresentou-se? Eu sou o que sou. Que os hebraicos depois traduzem para Yahvé. Que depois se traduz para Jeová. Kurios significa Senhor de todas as coisas. Senhor de todas as coisas. Então, em vez de eu recorrer ao meu pensamento positivo, isto é, forçar o meu cérebro a pensar de forma positiva, não vou fazer isso. Eu vou colocar o Kurios à frente do meu problema. Vou colocar o Senhor à frente do meu problema. Então, eu estou doente. A doença parece ser humanamente muito difícil e impossível. Em vez de eu usar as minhas faculdades físicas, biológicas, os olhos da carne, eu uso os olhos da fé e coloco o Kurios à frente da minha doença. Porque a doença à frente do Kurios não é nada. Quando me falta alguma coisa na vida, ainda esta semana eu e a minha esposa experimentamos esse milagre. Experimentamos esse milagre. Falta bens materiais ou sustento, ou seja o que for. Em vez de nós usarmos os olhos físicos, o problema é tão grande, e agora entrar em pânico, começar a chorar, abandonar Deus, abandonar a igreja, abandonar o convívio com os outros. Não! Colocar o Kurios à frente do problema. A falta, a carência material diante do Senhor dos Senhores não é nada. Quando temos alguém ao nosso lado, como o caso de um mendigo como esse, ou uma pessoa com outro tipo de problema, cujo problema parece difícil e impossível de resolver humanamente. E eu já vos contei aqui que eu já tive várias vezes
pessoas com problemas, partilhá-las comigo, que eu me sinto impotente, mesmo sendo pastor, eu sinto-me impotente para lidar com os problemas. Várias vezes acontece, quando temos alguém assim à nossa volta, o que é que nós fazemos? Colocamos o Fúrios à frente desse problema. Quando o diabo, Satanás, vos está a ameaçar, quando ele quer estrangular a vossa visão, estrangular a vossa fé, coloquem o Fúrios à frente do diabo, porque o diabo diante do Senhor dos Senhores é zero. Sabem que às vezes estamos num contexto de uma igreja pequenina. Uma igreja pequenina. Não é? Será que uma igreja pequenina pode fazer alguma coisa? Será que uma igreja pequenina é relevante? Isto é pensar de forma mecânica. Pensar de forma humana. Com os olhos humanos. Uma igreja pequenina, o que é que ela pode fazer? É pensar com os olhos humanos. Sabem porquê? Jesus investiu em quantos homens? Quantos homens Jesus investiu, segundo os Evangelhos? 12. 12 é muito? É muito? Não. 12 é pouco. Quer dizer, no nosso ponto de vista humano, 12 é pouco. Jesus, 3 anos, investiu em 12 pessoas. Sabemos o paradeiro de um deles, que se perdeu, é verdade. Mas os outros 11, e mais alguns poucos, a comunidade era pequena diante de uma sociedade enorme e uma sociedade contra a fé cristã. Aqueles 11 em quem Jesus investiu, eles transformaram toda a região do Médio Oriente e até chegaram à Europa com as boas novas de Jesus Cristo. Se eu e tu podemos ser filhos de Deus, abraçar a fé cristã, é porque aqueles 11 a quem Jesus durante 3 anos treinou a não olhar para a realidade. Olha, há uma coisa interessante. Vocês, ao ler os Evangelhos, vocês leiam os Evangelhos do princípio ao fim. Façam esse exercício. Leiam Marcos, do princípio ao fim. Vocês vão ver quantas vezes Jesus está a treinar a fé dos discípulos. Está a incentivar, está a estimular os discípulos a crer. Mais uma vez, não só a crer no pensamento positivo, mas a crer nele, a confiar nele. E ele diz aos discípulos, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer tanto as coisas que eu fiz, como vão fazer ainda outras maiores das que eu fiz. Eles são 11. Como é que um homem pode fazer uma afirmação louca como essa, no primeiro século, dominado pelo Império Romano e pelo judaísmo? Fazer uma afirmação esta baseada em 11 indivíduos. Se vocês crerem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vai ser feito. E sabem o que é interessante? É que os discípulos que não são Jesus Cristo ganharam muito mais pessoas para a fé que Jesus Cristo Ele próprio. É estranho, não é? Os 11 que Ele investiu fizeram muito mais discípulos, tiveram muito mais impacto do que o próprio Jesus Cristo. Porque Ele os treinou a crer nele. Ele os treinou a agir baseado não no que eles veem, mas baseado na pessoa dele. Por isso é que Paulo diz que nós não somos deste mundo, e por nós sermos deste mundo, nós não temos os nossos olhos fixados melhor nesta realidade física. Os nossos olhos estão no céu. Estamos sempre a ver Cristo. Aconteça o que acontecer, Cristo. E há um poder enorme a agir na nossa vida quando temos os olhos fixados em Cristo. Sim, uma igreja pequenina não vai ter impacto se ela agir com base na concepção humana, na lógica humana. Sim, não vai ter impacto. Mas se os indivíduos de uma igreja, e sabem que aqui não há distinção entre igreja grande e igreja pequenina. Sabem porquê?
Porque há muitas igrejas grandes que eu conheço que não têm impacto nenhum. O tipo de impacto que Cristo tem, um impacto se calhar económico, tem um impacto se calhar de influência política, mas não tem o tipo de impacto que Jesus Cristo designou os seus discípulos para ter. Porquê? Estão focados no material, focados nas suas próprias capacidades, focados nos seus próprios recursos, sentem-se poderosos, desvirtuam-se do verdadeiro Evangelho. Igrejas pequeninas também. Há igrejas pequeninas que estão estagnadas. Porquê? Porque os cristãos que lá vão não vivem com os seus olhos focados em Cristo Jesus. Eles exercitam a visão física e vivem a sua vida baseados no que a visão física oferece. Somos só 10. Somos só 5. Já não dá para fazer nada. Não temos isto. Ok, não dá para fazer nada. Vou ficar em casa. É melhor ficar em casa, não orar, não buscar a Deus. Somos tão pequenos. Porquê? Os olhos, a visão física está a atrapalhar a sua fé. Eles não estão a exercitar a visão do interior. A visão da fé. A visão da fé. Olha, vou-vos contar uma coisa. Eu sei que há pessoas que vão dizer, lá está o pastor Marcos a usar o exemplo do casamento. Está bem, eu uso as experiências onde Deus trabalha na minha vida. Ok? Quando eu estava solteiro, havia gente, daquela gente que vive baseada na visão física da carne, que me pressionava a casar, porque eles achavam que, pobre coitado, tem 32 anos, é um líder na igreja, ainda não tem esposa. Que será do pastor Marcos? Tens de casar. Tens de casar. Se eu fosse movido por orientações deste género, baseadas na visão da carne, muito provavelmente eu estava mal casado. Precipitava-me, como inclusive muitos homens de Deus como eu, se precipitam a casar porque há uma pressão do contexto à sua volta. E a esposa, pode acontecer ao contrário, tá bem? Pode acontecer também ao contrário. Ser um homem ou uma mulher. Ser uma influência tão negativa que atrapalha a espiritualidade do homem e ele não consegue crescer. Porquê? Porque as pessoas veem com os olhos da carne. Eu não vou esquecer, uma vez eu disse a duas irmãs da minha igreja, são pessoas de igreja. Olha aquela moça ali, aquela moça ali. Eu disse, olha, minhas irmãs, a partir de hoje, por favor, já não me digam mais isto. Porquê? Porque eu já tenho a minha esposa. O quê? Sério? Sim, eu já tenho uma noiva. Quando chegar à altura certa eu vou apresentá-la. Mas eu não tinha noiva nenhuma. Aquilo era o quê? A fé. A fé. Eu não tinha noiva. Nem tinha namorada. Nem tinha ninguém, uma amiga, como é que se diz, colorida, não é que... Não tinha nada disso. Nada disso. Eu estava focado em servir a Cristo. Em servir a Deus. Esse era o meu foco. Eu disse a elas, por favor, acabou. A partir de hoje eu não quero ver mais esse assunto. Porque eu tenho uma noiva. Sério? Tens mesmo? Sim, tenho. Qualquer dia eu vou apresentá-la. Fim da história. Nunca mais falaram disso. E o Senhor, de forma providencial, poderosa, que a lógica não consegue explicar, no seu tempo, porque tudo que é feito no seu tempo é melhor, o Senhor me presenteou uma esposa. E nós temos 3 filhas fantásticas. Estão a ver? E sabem uma coisa que eu vou dizer? Não sei se já tive a oportunidade de dizer. Quando eu tinha a volta de 20 anos, talvez, é que isso começou a tornar mais consciente na minha vida. Aos 20 anos, eu dizia, Senhor, um dia eu quero casar. Traz-me a mulher que tu, Senhor, tens para mim. Traz-me a mulher que tu tens para mim. Quando eu conheci a Selma, ela disse 2 coisas extraordinárias. Primeiro, eu sempre pedi a Deus para casar
com um homem de Deus, um pastor. Segundo, quando eu orava a Deus, muitas vezes vinha-me um nome M na minha cabeça. Nome começado por M. Em terceiro lugar, ela disse-me que queria ser missionária, ou seja, dava para ver que queria dedicar a sua vida a servir a Deus. Então, logo no início, nesse aspecto, houve um match muito grande. Porque Deus me trouxe alguém que lhe queria servir. Atenção, não estou aqui a dizer que coisas são perfeitas e que é tudo perfeito. Não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que o que Deus traz é nesse sentido, enquanto estivermos aqui, é infalível. Mas Deus nos abençoa. Então, meus irmãos, termino vos encorajando. Vamos aprender a exercitar outro tipo de visão. Vocês já veem bem. Alguns veem menos bem, por isso têm que usar óculos, não é? Estou a brincar, não é insulto, mas é uma brincadeira. Todos nós, graças a Deus, vemos bem com os olhos físicos. Agora há um outro tipo de olhos que precisamos de aumentar. Para que quando Jesus nos perguntar, que queres que eu te faça? Nós saibamos responder, Senhor, quero voltar a ver com ousadia. Amém? Que assim seja na vossa vida. Vamos ficar de pé e orar para que isto seja possível nas nossas vidas. Deus vivo e poderoso, Deus real e verdadeiro. Eu sei, ó Senhor, que aquilo que está nas tuas mãos, que tu tens para nós, é tão grande que às vezes supera a nossa capacidade de o antecipar, Senhor. Porque nós somos limitados a ver o que está à frente dos nossos olhos. Mas o Senhor que tu nos deste, que é Cristo Jesus, está acima de todas as coisas. E Ele pode tudo. Nada é impossível a Deus, diz a tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, diante das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Ensina-nos a colocar Cristo, a ver Cristo, a olhar para Cristo, a pensar em Cristo, a entregar a Cristo, Senhor, em vez de focarmos na dimensão das coisas que estão à nossa volta, Senhor. E em vez de focarmos em nós próprios, porque nós também somos extremamente limitados, mas Cristo Jesus não é limitado. Abençoa as pessoas que ouviram esta mensagem aqui, e aquelas que ouviram em casa, e aquelas que vão continuar a ouvir com o tempo, Senhor. Que aqueles que não se entregaram ainda a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, façam isso, Senhor, pela ajuda e pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Abençoa-nos a todos. No nome de Jesus. Amém.